Eu sou o Stefano Florici, professor de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E este é o Stefanadas, um programa que te convida a pensar diferente, de um jeito leve e divertido. Vem Stefanar com a gente? O que te faz feliz? Conhecer o destino dos teus sonhos, receber uma promoção no trabalho, comprar aquele carrão ou tomar um café com calma, contemplando o pôr do sol e encontrar pessoas amadas. Freud defendia que somos movidos pela busca da felicidade. Mas o que é esse sentimento de bem-estar e contentamento que aprendemos a nomear como felicidade? Entre os filósofos clássicos, a felicidade sempre esteve ligada a noções como justiça, virtude, racionalidade e prazer. Atualmente, porém, nossas concepções estão mais próximas de ações práticas, como dormir o suficiente, ter um hobby, praticar exercícios físicos, cultivar boas relações, tudo isso dentro de uma realidade segura, né, com relativa estabilidade financeira. Ou será que seriam essas premissas as necessárias para termos uma vida digna, com alguma saúde mental? Difícil separar essas duas coisas, né? Lá na década de 70, os Mutantes já misturaram tudo na música Balada do Louco, aquela que diz que louco é quem me diz que não é feliz. Imagine o quão insana seria essa canção se fosse composta hoje, com o Brasil na lanterna dos rankings globais de saúde mental. Isso mesmo, gente, nos rankings globais de saúde mental, estamos lá no final. Mas para nos ajudar a entender os caminhos da felicidade, da saúde mental, do autoconhecimento e do bem viver, recebo hoje aqui comigo a sócia fundadora do podcast F My Brain, Marina Machado. Marina, então, muito obrigado por estar aqui hoje, Stefanando com a gente em São Paulo. É um prazer enorme te ter aqui. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito gostosa, muito produtiva. E eu queria começar te perguntando, até para contextualizar um pouco para o nosso, né, pro nosso pessoal, que tu tens uma carreira. Eu não sei se. Eu acho que seria correto dizer que tu tinhas uma carreira no jornalismo. Não tens. Tu teve uma carreira fantástica no jornalismo, assim, começou jovem, né? Passou por vários, digamos assim, várias mídias, né? E trabalhou na Globo, né? Teve várias participações na Bandeirantes, né? Em vários níveis diferentes. Foi jornalista, âncora. Então, assim, teve uma carreira brilhante no jornalismo, né? E você passou para esse mundo, digamos assim, do bem-estar, né? Esse mundo da wellness, esse mundo extremamente rico de ajudar as pessoas, e é uma linguagem que eu gosto muito de usar para os meus alunos, a desenvolverem tecnologias existenciais para lidar de forma produtiva com a vida, né? Lidar de forma produtiva com os problemas, né? De aprender a criar felicidade. Eu até aproveito uma não sei se é não tem nada a ver de autopropaganda, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho que eu fiz uma vez. Numa das vezes que eu fui para a Ninfo, e é um curso de economia, né? Então eu fiz um paralelo no meu discurso para os meus alunos sobre a ideia da produtividade, né? Porque assim, a essência do processo econômico é a produtividade, né? E a gente vive num mundo muito obcecado por produtividade, né? Aí eu me lembro que eu falei para eles, a maior produtividade da vida é a gente aprender a ser feliz, né? E poder produzir felicidade, né? E daí me veio essa ideia da tecnologia existencial, né? Se a gente cria tecnologias, né? Porque a gente fala muito das tecnologias produtivas, mas a mais importante delas talvez seja a existencial. Então eu quero, antes de mais nada, realmente parabenizar, porque você está ajudando as pessoas a desenvolverem tecnologias para lidar melhor com os problemas da vida. E eu acho que essa experiência toda que você teve, me corrija se eu estiver errado, como jornalista, vendo tantas coisas complexas, difíceis, te ajudou a ter uma percepção do que de fato vale na vida, né? De quais são as coisas assim, que vale mais a pena colocar energia. Então, explica um pouco pra gente, assim, como foi essa sua transição? Né? O que é que te levou de um mundo para o outro? Tudo bom, Stefano. Obrigada por me trazer aqui. Queria dizer que o papo já estava muito bom antes, agora só vai melhorar. É interessante porque a minha carreira de jornalista começa com 8 anos de idade, eu com meu pequeno gradiente entrevistando a família, né, eu acho que eu não tive nem opção na vida, eu tinha que ser jornalista de algum jeito. Mas o que que eu queria fazer e o que que eu consegui fazer como jornalista? E de fato isso era o que eu fazia na minha cabeça.
eu traduzia as coisas para as pessoas. Eu ia lá, checava na melhor fonte possível, avaliava o cenário, facilitava aquele conteúdo, encaixava num tamanho absurdo, que era o que a gente tinha, mas eu tentava o meu melhor para que você pudesse ter acesso a um conteúdo. E esse conteúdo, o que que ele era na minha cabeça? Ferramenta para que você pudesse fazer melhores escolhas. Então, se você tem um conhecimento de que a saúde, e eu trabalhei muito como repórter na área da saúde, que isso aqui faz mal à saúde, ou que esse é um caminho que pode ajudar a sua saúde, eu espero que você saia dessa matéria com mais ferramentas para fazer boas escolhas. Então, na minha cabeça jornalística, era isso. Por isso que eu fiquei sempre muito longe do policial, de temas que eu não sentia que eu tinha como traduzir ou ajudar as pessoas nesse nível. Só que aí você começa, claro, e o jornalismo me levou para lugares incríveis, né? Eu já fui tive acesso a presidentes, a viagens internacionais, lugares assim incríveis hoje para contar para você. Mas também tive em situações muito tristes, muito difíceis. E que hoje um transeunte simples em São Paulo nem imagina que existe na cidade de São Paulo. E já tive também dentro do esgoto de São Paulo, bem interessante a quantidade de baratas na parede, uma outra história. É um Uau! negócio fantástico. Mas piadas à parte, o que eu aprendi nesse processo é observar. E existe uma grande diferença, e essa é uma grande ferramenta na vida, Stefano, entre a sua perspectiva, que é como você enxerga a vida, né? E, de fato, o que está acontecendo com aquela pessoa ou naquele cenário. Quando você fica dando opinião ou querendo que o mundo exista com base na sua perspectiva, você sempre vai estar em combate. Então, hoje as pessoas estão dentro de suas perspectivas. Elas estão brigando, gritando umas com as outras. E eu via isso na redação. As pessoas que estavam lá para apurar, para ter um senso crítico, não atrelado a nenhuma vertente de fato, mas tentar chegar num conceito útil para a população, isso não estava acontecendo mais. E, ao mesmo tempo, eram pessoas que estavam muito mentalmente doentes. Então, essa leitura de cenário, essa leitura de fato enxergar o outro, faz um papel, tem um poder tão grande em como a gente vive. Eu falei: "Eu não posso mais estar aqui dentro. Eu preciso agora usar do poder de comunicação, que é continuar buscando conhecimento e traduzir esse conhecimento para ajudar as pessoas de outra forma". Então eu saio do jornalismo, mas sigo comunicadora, pescando, garimpando e semeando, E que é o que eu semeando. mais gosto de fazer. Eu falo que eu só boto a semente, vai crescer em você no seu tempo. Genial. Ai, que maravilha, Marina. Você falou uma coisa interessante agora. ah, Você falou assim no sentido presente. As pessoas hoje, né, estão nessa enorme dicotomia, todo mundo querendo ter razão, tudo é muito radical. Esse hoje, você vê ele diferente do ontem, né? É claro, a gente não viveu o ontem, né? A gente está Uhum, vivendo o hoje. uhum. Mas assim, dentro da tua perspectiva, com a tua experiência como jornalista e principalmente com esse novo trabalho fantástico que você faz, de semear bem-estar ou recursos para o bem-estar, você percebe mesmo no nosso lifespan, né, no nosso período de vida, você percebe que a gente piorou nesse sentido do não querer ouvir o outro, de não se colocar no outro, de estar sempre olhando o mundo só com os nossos óculos. Você sentiu uma piorada? Como é que é? Eu me preocupo com isso, e eu sou esse ser que vive isso também. Porque se você pegar o Sapiens, Uhum, Yuval Harari, uhum. que eu falo que é um livro de cabeceira constante, e que é o livro que eu mais grifei na vida, E é um dos livros mais incríveis que eu li na minha vida, viu, gente? Incrível você gostar também, eu achei fascinante. tem que ler, porque a humanidade ela é altamente repetitiva. O caçador-coletor, o romano, o medieval, hoje, nós somos o mesmo ser. É um ser que está batalhando, que está buscando alternativas para ter mais conforto, mais tranquilidade, direito de vida, aumentar o seu tempo de vida. A gente luta, a gente tem direito de viver. O problema é que nesse meio tempo, a gente conseguiu construir tanto conforto, tanta facilidade, tanto prazer, e calma que eu vou chegar em Siddhartha Gautama com Buda. Por Hum. quê? A gente está tão
hoje no direito de tenho água na minha torneira, eu tenho o direito à minha internet com o meu Netflix, o meu prazer, a minha vontade, o que cabe para mim, isso não me atende, eu preciso ser verdadeiro comigo mesmo. Veja, tudo isso tem um ponto importante. Mas a gente está tão preso a isso que o senso de comunidade, de dever, de entender o seu papel dentro de uma estrutura, né, que é a sua família, que é a empresa onde você trabalha, realmente entendo que está ruindo, se já não ruiu. Uhum. Hoje a geração que chega para trabalhar é uma geração que não tem conexão nenhuma com o local de trabalho. As pessoas querem ter o emprego, mas elas não querem trabalhar. A gente está tão preocupado consigo mesmo em atender as minhas vontades e as minhas necessidades, sou uma pessoa que está falando muito de saúde mental, e a gente fala do burnout, e eu quero fazer rupturas gigantescas nessa conversa, e a gente faz quando na F My Brain, onde eu tenho um trabalho importante. Por quê? Porque a gente passou a gostar muito de ouvir quem aparece no podcast falando com o dedo em riste que a culpa é do outro, que a culpa é do chefe, que é a empresa. É muito fácil você culpar o outro, quando você tem que fazer seu trabalho de casa. A gente historicamente segue pessoas que nos dizem que a culpa não é nossa, a culpa é do outro. "Ah, mas a culpa é minha, Marina, mas é opressor, é um sistema não sei o quê", fala assim, como você está lidando com isso? Você está fazendo a sua parte? Como é que você entende o seu papel nisso aqui? Você está pondo limites? "Ah, mas não dá", então talvez você tenha que conseguir um outro local para estar, porque este não é o único local para estar no mundo. Eu pago boleto, você paga boleto, nós pagamos boletos, podemos né, fazer toda a conjugação do verbo, mas a gente não precisa pagar boleto aqui. A gente pode pagar boleto em outro lugar. Ninguém é árvore. Eu não estou presa no chão. E vai por mim. Eu larguei um emprego de 24 anos, altamente consolidada, mas não tão bem paga, com 2 filhos aos 40 anos no meio de uma pandemia. Uau. Ah, gente, morrendo de medo. E até hoje, batalhando mensalmente para pagar as contas, mas muito mais feliz do que eu estava antes. Então, a minha preocupação, só voltando nessa Vai, pergunta, querido. é dessa nossa distância hoje do senso de comunidade. E isso tem um preço para a humanidade como um todo. E a gente vai ficando mais distantes como indivíduos, a gente vai ficando mais apáticos com a dor do outro. Se eu não me relaciono com a dor do outro e eu não me conecto com essas pessoas ao redor de mim, seja como uma responsabilidade na família, seja uma responsabilidade no trabalho, como é que eu vou ser útil? Para que eu estou aqui? Ou as pessoas acham que elas vieram para este plano simplesmente para curtir a vida adoidado? Uhum. Né, temos uma utilidade, e Uhum. curtir é uma parte dessa utilidade, mas a gente tem que ser útil para o todo, como é na natureza. A natureza, todos são úteis, todos. Ninguém é individualista. A árvore, e aliás eu ouvi isso ontem na minha aula, de filosofia sobre o profeta do Khalil Gibran. Falou assim: "A árvore, ela não escolhe para quem vai pegar o fruto dela, ela só faz os frutos". É Exatamente. isso. Que Você tem que lindo isso. fazer o seu papel, não importa quem vai se beneficiar do seu papel, mas você tem um papel. Como é que a gente descobre o nosso papel? Aí vem um grande processo, e não é 5 passos para, Não é 5 passos para. não é. E não é funcionou para mim, funciona para você, Uhum. porque, de novo, a perspectiva. A minha vivência é uma conjunção, o quem eu sou hoje é uma conjunção de fatores que vem de milhões de possibilidades estatísticas. A sua é completamente diferente. E aí entram outras questões, né, no que você acredita, de encarnação, constelação familiar, outras ou não, ou simplesmente essa existência e estou aqui. Enfim, eu não sei quem é você, mas o que eu garanto para você, Stephanie, para você que está assistindo, se você começar a se ouvir mais e a se perdoar mais e a entender os outros ao seu redor com este mesmo olhar, as coisas vão começar a ficar mais leves. Ao olhar para o seu chefe também como um ser humano que também tem dor de barriga, que também está querendo crescer profissionalmente, que provavelmente tem muitos problemas em casa e não está, e isso não faz parte do contexto, né? E se ele é um crápula, por que será que é? Triste para ele ser um crápula, né? É muito mais legal ser uma pessoa legal. Somos pessoas. Uhum. Ninguém não é.
A não ser que você tenha o Optimus, né, o robozinho lá do Elon Musk, mas somos pessoas e todos temos nossas histórias. Então, o começo envolve esse olhar para dentro. Eu gosto de fazer o que eu faço. O que que me incomoda? O que está me incomodando? E é muito profundo isso, porque a gente não costuma fazer essa pergunta. Posso Sempre. amorosamente lhe interromper? Sempre. Se deixar. Não, mas sabes que a gente antes do programa, a gente estava falando milhões de coisas, e eu citei o meu terapeuta nos Estados Unidos, o Ron Rothschild. Eu fui para os Estados Unidos muito jovem fazer o doutorado, eu tinha 22 anos, e não tinha estrutura nenhuma para enfrentar isso. E a universidade foi incrível, me dando essa possibilidade de ter. Na verdade, eu tive psicólogo, tive psiquiatra, só não tive pai de santo, né? E tudo financiado pela universidade. E Ron, que foi uma das pessoas mais influentes na minha vida, ele dizia. Imagina, eu tinha 22 anos, isso revolucionou minha vida. É exatamente o que você falou. Ele disse: Stefano, a única coisa que você tem que se preocupar é se ouvir e se levar a sério. E eu descobri que não me ouvia, que apesar, é como ele dizia, é simples, mas não é fácil. É uma coisa simples, mas não é fácil. E até hoje eu sinto que é um exercício contínuo. Porque a gente tem camadas e camadas de eletrificações no nosso dia a dia. A maioria internas, né, mas também as externas, né, que impedem isso. Né? E você muda, Stefano, porque eu, mais jovem, tinha anseios e sonhos que foram atendidos, porque construí uma carreira que era exatamente aquela que eu queria. Eu agradeço muito a vida porque eu consegui. Uhum. Mas aí chegou um ponto que eu já não era mais aquela pessoa e não tinha mais os mesmos anseios, e tudo bem. Insisto em não sermos árvores, porque a gente tem muito medo de mudar. Ah, mas você construiu uma carreira. Ah, mas você fez isso. É ótimo, e me trouxe até aqui. E toda essa bagagem, esse conhecimento, vão me levar para outro lugar, que eu posso mudar radicalmente o rumo das Eu coisas. tinha um amigo matemático, Marina, que dizia que consistência intertemporal é burrice. Ele se referia, sabe aquelas pessoas assim, eu tenho 80, 90 anos e sempre vivi minha vida pelos meus princípios. Aí ele dizia, pô, consistência intertemporal é burrice, a gente aprende, né? A gente cresce, né? Isso é Maravilhoso, não é importante. árvore, né? Não somos É. árvore. Gente, a gente pode virar e falar oi e olhar para outro lado, né? Me aguentem que eu tô numa fase de filosofia Mas claro, absurda. querida, que Porque o maravilha. mito da caverna é uma coisa muito transformadora, né? Só que eu citei o Buda agora há pouco e faltou dizer por quê. Porque quando a gente busca prazer, e o Buda falava muito do mal da sociedade, né? Do ser humano, na verdade, é essa busca pelo prazer e a fuga da dor. Uhum. A fuga da dor é supernatural. A gente não quer sentir dor, a gente foge. É até uma autoproteção. Mas a busca por prazer é ruim? É. Porque a gente nunca está, a busca pelo prazer o tempo todo. A gente prefere o Claro, prazer, né? claro. E como eu estou buscando algo que eu não tenho nesse momento, eu Eu não estou tô no descontente. presente, exato. E eu não estou no presente. Então a aceitação de é isso, Genial. é isso. E isso foi muito transformador junto ao estoicismo. Mas, ok, depois Que a gente vai voltar a gente pra... entra lá para falar depois. Por que o Platão, ele cria o mito da caverna? Quem não conhece, vale muito até pegar na internet imagens do mito da caverna, onde coloca pessoas acorrentadas olhando para uma parede dentro de uma caverna. E nessa parede tem a, a, a projeção de sombras. Então as pessoas passam a vida delas ali, acorrentadas, olhando para aquela parede e vendo sombras e tendo a certeza absoluta que aquela imagem Era é a real. real. Mas é uma projeção. Quem está projetando? Então, um belo dia, algum possivelmente filósofo vira a cabeça e olha para trás e fala: Mas. E esse movimento de achar que isso aqui talvez não esteja de acordo, talvez isso aqui tenha algo diferente, enfim, alguma dúvida, já é um grande passo para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo e assistindo. Fala: Pera, mas eu não acho que isso aqui está certo. Isso aqui está me incomodando. E aí começa a ouvir você, porque essa virada de cabeça já é um grande movimento. Aí o que que acontece no mito da caverna? Esse ser, ele se solta das amarras e ele começa a andar sentido à luz. Ele vê que ali tem um fogo, e nesse fogo é por onde é a luz que vai sendo projetada, mas não é exatamente aquele fogo. Tem uma luz que vem de trás, e ele passa aquela luz, porque quem estava ali no fogo eram pessoas que estavam projetando imagens ali na frente. Só que existe a saída da caverna, e é muito representativo na filosofia, porque quando Platão coloca isso, ao sair da caverna, ele de fato encontra a verdade.
Fantástico. que é a luz do sol. Só que é muito difícil para quem ficou no escuro muito tempo, a vida Sim, toda, sim, a gente fica cego. encontrar a luz do sol. Exatamente. É doloroso, É doloroso. demanda uma adaptação. Só que faz bem o correto, o filósofo, a pessoa evoluída, ela não vai embora. Porque agora eu encontrei a verdade e vou aqui saltitar nos campos verdes do sol. Eu volto para dentro da caverna. Hum, Porque eu preciso falar para as pessoas isso. E é muito difícil voltar para dentro da eu ia dizer escuridão. isso. É. Eu ia dizer isso. Então, eu gosto muito do mito da caverna, até É genial. para refletir sobre tudo que a gente vive e tudo mais, mas para jogar essa ideia do comece a questionar em você o que está dentro do que você quer, o que não está. E se não está, por quê? Mas sempre tenha em mente que você tem uma parcela. Você tem sempre uma parcela nessa história. Num relacionamento que você não gosta, num comportamento de uma outra pessoa É o com que os você. americanos dizem, "It takes two for tango", né? Exatamente, Ninguém, né? It takes two for tango. exatamente. Marina, eu não posso deixar de te perguntar uma coisa que vai nos desviar um pouco. Ah, mas a sua sensibilidade, a sua inteligência, a sua clareza me inspiram a te perguntar isso. Fazendo um pano de fundo um pouco pro nosso pessoal, desculpe, gente, até hoje não sei como chamar vocês, né? Ouvintes ou minha comunidade. Uma coisa que me preocupa muito no mundo de hoje, Marina, é a polarização. Sim. Né? Isso é uma coisa planetária, não é só no Brasil. Né? No Brasil tem suas características, mas isso é muito planetário. E eu, conversando com meus grandes amigos, a Ana e o Giovanni, ontem, aqui em São Paulo, a gente estava jantando, na verdade, isso veio já de algum tempo, também fui provocado pelo Giovanni nessa área, e eu me perguntei assim, eu acho que eu li um livro de um autor bem à esquerda, o Gessé Souza. O nome do livro é O Pobre de Direita, né? Eu não me considero uma pessoa nem assim nem assado, eu me considero uma espécie em extinção, um moderado de centro que adora ouvir todo mundo, né? E que é odiado por todo mundo, né? E esse livro me abriu os olhos para muitas coisas que eu filtrei, tem, né, aquelas naturais raivas que os extremos têm, mas me abriu os olhos para muitas coisas, que não vem necessariamente ao caso agora. Mas aí eu me perguntei o seguinte, deixa eu ler também um pouco de um universo conservador, né? Que eu descobri que eu sou conservador em algumas coisas. Por exemplo, eu não sou um revolucionário, eu sou um evolucionário. Eu sou um institucionalista, eu gosto das instituições, eu gosto da política, eu gosto das estruturas que nós criamos ao longo dos séculos que garantem a civilização. Né? Eu não sou um reacionário, não sou um revolucionário, eu não sou um ruptor. Né? Eu tenho um lado conservador. Mas é um conservador que se associa mais ao liberalismo inglês clássico. Aí é que começa a entrar o meu ponto, das liberdades individuais Uhum. e das escolhas que a gente faz na vida e das responsabilidades que a gente precisa assumir com essas escolhas, que entra bem no que você está dizendo. Existe o mundo, mas existimos nós. É um tango, né? Sim. Só que, olha só, conversando com minha amiga inteligência artificial, eu disse, olha, eu quero ler coisas que me ajudem a entender um pouco mais esse nacionalismo conservador do mundo de hoje, que é diferente desse liberalismo clássico inglês, desse conservadorismo anglo-saxão. Mas eu não quero ler literatura de sabão em pó, que eu não vou entrar em detalhes do que é que seria a literatura de sabão em pó. Eu quero ler alguma coisa boa. E aí, procurando para cá e para lá, eu me deparei com um autor. Ele é um americano-israelita, formado em boas universidades americanas. Se eu não me engano, ele tem uma ligação também com a Universidade de Princeton. Quer dizer, é um tipo de pedigree intelectual e acadêmico colossal. E ele hoje mora em Jerusalém. E o livro dele é dessa grossura, eu ainda estou desenvolvendo a leitura, tenho aprendido muita coisa, mas algumas coisas que me deram um pouco de medo. E eu queria a tua opinião. Dentro de uma contextualização grande que ele faz, ele entra num ponto específico que é o seguinte. O que eu tenho notado que com o avanço de certas tendências religiosas no Brasil, a gente tem tido um pouco isso de uma forma talvez não tão elegante, um pouco distorcida, mas eu não quero também entrar nesse mérito. Mas ele diz assim, ele parte do princípio que para se, digamos, reerguer a saúde planetária, e principalmente do que ele chama uma decadência do mundo anglo-saxão, é preciso voltar a um conservadorismo mais radical. Um conservadorismo de caráter nacionalista, que também não vem ao caso aqui. Mas ele coloca que o início dessa jornada é levar uma vida conservadora. E o que é que ele chama de uma vida conservadora? Ele chama de uma vida que é pautada
pela família tradicional, e ele define família tradicional de uma forma muito mais elegante e ampla do que simplesmente essa ideia de que é, né, um homem e a mulher com filho. É isso, mas é muito mais do que isso. Inclusive, bem mais complicado que isso. Família tradicional, a honra, a busca pela aceitação de pessoas, digamos assim, mais velhas, mais sábias. É um conjunto bem clássico da história humana, né? Mas o ponto que eu queria, sua opinião, querida, é que assim, ele coloca como um dos grandes pontos que ele vê, o que ele chama, né? Porque esse movimento conservador mais radical, eles têm uma mania de dizer que o Ocidente está em decadência, né? Incrível, assim, o norte deles. Eu confesso que às vezes eu sinto que quando eles falam decadência, eles se referem, por exemplo, a certas liberdades que a gente ganhou. As mulheres, os homossexuais, né? Os não brancos. Né? Às vezes eu acho que decadência, eu acho que eles entendem às vezes a saudade de um mundo hétero, masculino, branco, né? Mas eu também não quero entrar nos detalhes. Mas ele diz que um dos motivos dessa decadência teria sido o excesso das liberdades individuais. Que o moto do pós-guerra foi, até por uma razão óbvia, né? A guerra foi um trauma colossal, o respeito ao indivíduo e o que ele coloca como um endeusamento das liberdades individuais. E aí ele coloca que, ele faz uma colocação muito interessante, que eu até estava dizendo para os meus amigos ontem, que nos faz pensar. Ele diz assim, eu falo com muitos jovens que dizem que são conservadores, né? Votam no Partido Republicano, né? Apoiam Trump, mas quando é o dia do Shabat, quando é o dia do domingo, eles vão para a praia, eles vão estudar, porque tem uma prova no dia seguinte, ou tem que terminar um trabalho, eles não leem as escrituras, né? Ele parte de um princípio muito forte do mundo do Antigo Testamento, né? O mundo judaico-cristão do Antigo Testamento. E ele diz, não lê as escrituras, não se dedicam à vida em comunidade, eles não participam, digamos assim, das atividades da igreja né, ou da sinagoga. E aquilo me fez pensar o seguinte, querida, que o ponto que eu quero que você vai pegar agora bem, desculpa, as minhas perguntas têm 10 mil quilômetros, né? Não é de forma alguma no mérito do conservador, não é, mas é um ponto que me chamou muita atenção, que eu achei bem legal. Eu já passei por milhões de experiências religiosas na minha vida espirituais, inclusive evangélica, né? Assim, falo com muito respeito. Ou pelo menos a tentação. Quando a gente tem um pacote pronto pra gente, é muito seguro, é muito gostoso. Lendo a maneira como ele fala, as experiências que ele teve na vida, como é que ele construiu isso que ele chama de uma vida conservadora, é sedutor. É sedutor em que sentido? Tu tens um molde preparado que te diz exatamente os passos que tu tem que dar, né? E que eventualmente tem muitos resultados positivos, eu não nego isso. Ao mesmo tempo, fazer isso implica em restringir escolhas, em restringir liberdades individuais, em restringir, digamos assim, a possibilidade de certas experiências interiores que, de fato, refletiriam a resposta à pergunta: o que é que eu preciso? O que é que eu quero? Então, eu queria a tua opinião, fofa. Assim, qual seria um ponto de equilíbrio aí? Uhum. Como é que você viria? Eu sei que é uma pergunta bomba nuclear, mas assim, como é que você vê? Porque é uma dicotomia do nosso mundo, tanto no sentido coletivo, né? As questões políticas estão girando muito em torno disso, né? Quando você para pensar que existe todo um movimento hoje que é dominante no mundo, né? Que parte do princípio de que existem excessos de liberdades individuais, isso me dá medo. Isso me dá muito medo, né? Porque eu, como homossexual, eu não posso deixar de pensar que eu sou uma minoria, né? E que normalmente no mundo muito encaixado, minorias não têm muito espaço, né? Minorias acabam, tendem, se adaptem, né? Porque eles são minoria. Então, é claro que eu tenho medo. Mas até olhando para mais do que isso, sabe? Intelectualmente falando, filosoficamente, a experiência da liberdade individual é essa experiência incrível que nos faz sermos diferentes, temos toda uma originalidade para dar para o mundo, né? Uma riqueza que é única de cada um de nós. Ao mesmo tempo, digamos, essa essa estrutura pré-estabelecida, ela é segura, né? Ela dá uma, principalmente quando se baseia na ideia de escritas sagradas de tanto tempo atrás, etc. Que eu também, pelo amor de Deus, não quero entrar nesses méritos, porque a gente entraria aqui em outras bombas nucleares, mas a minha pergunta de 10 quilômetros para ti se resume exatamente nesse ponto. Você, na sua experiência como ser humano, né, essa pessoa rica e complexa que você é, como
como é que você analisa esse equilíbrio entre as nossas liberdades individuais, que, só fazendo um adendo que eu esqueci, que ele coloca de uma forma muito simplificada, mas acho que tem um ponto, que a onda de suicídios no mundo, o excesso de problemas de saúde mental, as ondas de depressão, vem muito em função dessa, digamos assim, desse excesso de escolhas, e as pessoas se perdem nesse excesso de escolhas. Claro que a resposta é: vem para o meu caminho, né, faz isso, etc. e tal. Ele coloca de uma forma super chique e elegante coisas que a gente vê que as religiões, principalmente monoteístas, fazem de uma forma muito prática no cotidiano, principalmente nas suas vertentes mais radicais. Mas isso traz segurança, né? Como é que você vê isso, querido? Esse equilíbrio entre ser livre, experimentar, se ouvir e, ao mesmo tempo, viver no mundo que nos ensina cada vez mais. E tem um aspecto sedutor nisso, de que a contenção, né, a honra, assim, o viver de acordo com o molde, o viver de acordo com a busca pelo reconhecimento desse molde. Você sabe que você botou umas 30.000 coisas aí, né? Para dizer que. Porque você colocou, por exemplo, quando você fala de equilíbrio, equilíbrio é a palavra principal. E eu falei de perspectiva e de percepção. Faltou eu colocar a percepção como palavra. Perspectiva como uma visão minha, né, da minha vida, como eu vejo as coisas, e eu entendo que tem que ser assim. E a percepção do que acontece com as pessoas e ao meu redor. Eh, no momento, e volto aos sapiens, no momento que a gente vive em sociedade, e não apenas em 3 pessoas em volta de uma fogueira, a gente precisa conseguir conviver. E cada pessoa é diferente. Mas qual é o tamanho da nossa sociedade hoje? Quase 8 bilhões de pessoas? Nunca na história do planeta nós tivemos tantas pessoas por metro quadrado, já sendo um problema, inclusive, para qualquer coisa, seja no excesso de produção de poluentes, no excesso de retirada do meio ambiente e na excesso da quantidade de comida que você tem que dar para essas pessoas. Então tá tudo muito. Se já é difícil você conseguir consenso numa mesa familiar no Natal, quiçá um consenso na ONU. Mas o que a gente precisa, e o problema está no ser humano e pode ser resolvido no ser humano. O problema está no ser humano porque quanto mais individualista ele é no eu preciso ser atendido nas minhas necessidades, eu preciso impor as minhas necessidades aos outros. E não entender que eu tenho as minhas necessidades, mas o outro também tem. Eu tenho os meus gostos, mas o outro também tem. O caminho para mim, para a paz e a saúde mental, colocando isso, para uma pacificação dessa dualidade que a gente vê no mundo, é uma ruptura com a ideia do individualismo egóico, onde eu sou eu e o outro que se dane, porque é o outro. E a gente põe muito eles, o eles daqui, o eles de lá, o eles de cima. O eles, não tem eles, gente, é todo mundo. E o que o outro faz afeta a mim. Mas se eu gosto de urso e você gosta de abacaxi, tem lugares para comer abacaxi e tem lugares para ver urso. Agora, o problema é que quem gosta de urso quer que o cara do abacaxi adore o urso. E o cara do abacaxi quer que o cara do urso, que é alérgico ao abacaxi, adore abacaxi. Não vai dar certo. E todo mundo fica frustrado, puto, insatisfeito porque não teve a sua vontade atendida. Então hoje a gente vive um problema de imposição. Mas volta, Stefano, ao simples fato de que é um eu mal resolvido que precisa impor sobre o outro a própria vontade. Isso como indivíduo, isso como sociedade, isso como nação. Né? Então você tem. Não é e jamais será simples resolver e não será em poucas gerações. Mas o caminho, para mim, único, é o entendimento da existência do outro, é o respeito à existência do outro. Sem impor sobre você, sem crucificar você nesse processo. A criação das religiões, a criação das leis, sempre foi o grande caminho para uma organização da sociedade. Basta estudar a história. Tem algumas regras em algumas religiões, inclusive, que são essenciais para a sobrevivência por conta de saúde. Uhum. Porque se comesse O naquela corpo, época né? sem a existência da geladeira e do Uhum. congelador, você morria. Você Exatamente. tinha grande chance de ter doenças, etc e tal. Então tem algumas regras que você não tem que dar espaço para as pessoas. Eu vou tomar cuidado, porque se for cortar, se as pessoas sacarem só esse trecho, fica até ruim.
algumas determinações históricas, elas vieram para que a sociedade pudesse prosperar. O problema é que se você, durante esse processo, desse margem para argumentação, não quero, claro que eu não quero, claro que eu não quero isso. Isso vai me restringir, como não? E você, e blá, 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 e ninguém ia ter ordem. Então, querendo ou não, vimos historicamente de que é necessário uma padronização, isso pode, isso não pode. Sim, você não vai ficar feliz aqui. É criar um adolescente. Adolescente, querido, você quer fazer isso, mas não vai. Não vai, porque não é bom para você. Agora, até que ponto eu estou cerceando tudo que aquele ser humano pode fazer? Não, então aqui, ó, nesse horário dá, nesse local dá. Aqui tá tudo certo. E você existe, merece existir, tem que ter todos os direitos atendidos. A gente só não precisa impor o abacaxi no urso e o urso no abacaxi. Né? Eu pensei no urso comendo abacaxi. Mas ele é Ele alérgico, é alérgico, ele então não pode. entendeu? E aí Aham. você tá querendo que o urso ame profundamente o abacaxi e traga o abacaxi para dentro de casa. Gente, eu vou dormir com esse urso e esse abacaxi. E eu ó. acabei de inventar aqui, porque eu tentei pegar Maravilhoso. duas coisas Bem diferentes. diferentes. Mas é isso, porque se hoje você não amar o urso, o abacaxi e dali a pouco a câmera fotográfica, você é uma pessoa execrável. A diferença é, eu posso não amar nada disso aqui, ou nem concordar que o urso, e o abacaxi, e a câmera, enfim, quero ficar aqui no meu planeta. Ok, mas o problema é o quanto eu quero que o outro não exista. Exato. E aí é que está o erro. Uhum. Mas é básico, é simples, tudo isso é enorme, é complexo, mas o mais difícil é o simples, né? É respeitar o outro, É. mas também ser respeitado. Aula 1 de filosofia. O que é ética? Você está num prédio e tem um cara que está estudando para o doutorado e um outro cara que é músico e está treinando para uma orquestra. Só que os dois dormem cedo. Então, um tem que estudar durante o dia, o outro tem que tocar música também durante o dia. Quem que faz o quê? Um briga com o outro. Eu preciso de silêncio, o outro eu preciso tocar. Quem que está certo? A justiça ela não é uma coisa escrita em pedra, como historicamente se fala, né? O que é justo? Mas há de se chegar num acordo. O direito de um não está acima do direito do outro. A lei, a única exceção a essa possível regra é quando a gente fala de um bem em sociedade. Mas também, historicamente, houve necessidade de, para o bem de todos, o sacrifício de alguns. Uhum. Ninguém quer ser o sacrificado. Ninguém quer ser o sacrificado. Não. Mas aí é uma outra conversa. E puxando o Sapiens, então, que eu também adoro, só pra gente fechar essa parte, que é uma parte que tem me interessado muito, sabe? Essa questão do avanço das religiões no mundo, nesse sentido um pouco mais radical, sabe? E na busca que as pessoas têm feito, compreensivelmente, pelo conforto que esse processo traz. Deixando de lado, por exemplo, processos como a filosofia, né? Porque é uma minoria, digamos assim, eu não sei se o termo correto seria privilegiada, mas falando privilegiada no bom sentido, que teve a chance de encontrar esse caminho. Ou a psicologia, ou a psicanálise, porque todas essas vertentes, elas partem de um princípio de um profundo respeito pelo indivíduo, né? Como você muito bem colocou, um profundo respeito pelo indivíduo que, digamos assim, que é inseparável do enxergar o outro, Sim. né? Inseparável do enxergar o outro. Mas todas partem do princípio do indivíduo, né? Da construção de um ego saudável que, por definição, enxerga o outro. As religiões, no sentido que o Sapiens coloca, por exemplo, não a espiritualidade, Uhum. mas essa construção que nós fizemos com as religiões, com as ideologias, para criar comunidades múltiplas de centenas de milhões de pessoas que são funcionais, Sim. né? Elas vão, não necessariamente, mas elas podem ir, e o meu medo é que elas talvez estejam indo nessa direção, num certo, que você muito bem colocou, num certo, saem um pouco desse limite do que seria saudável no cerceamento do individual. Então, no limite, elas chegam a dizer que a busca individual ela é pecaminosa, que a busca individual ela é um perigo, né? E aí o Sapiens, né, o Harari coloca bem nesse ponto que essas intoxicações, né, sejam elas ideológicas ou religiosas, mataram mais pessoas na história humana do que a própria fome e as guerras, né? Sim. Ou pelo menos as guerras que foram consequência disso, né? Então, assim, eu não estou colocando muito nome aos bois, você está percebendo que eu quero ser delicado, porque a coisa, né, porque a coisa é um pouco complexa, né? Tu te preocupas um pouco com essa, digamos, intolerância?
que talvez a gente esteja criando no mundo hoje. De que esses espaços de busca individual podem se tornar cada vez mais bolhas e a gente vive numa sociedade que coletivamente ela literalmente impõe como sinal de saúde, de cidadania e de dignidade, impor esses limites que no início eu falava dessas liberdades individuais, de autoexploração e de... Como é que você sente isso, querida? Assim, Você não vai gostar da minha resposta. Meu Deus do céu. O que será? O que será? Porque ela não vai apontar dedo. Porque eu olho para o que acontece para o mundo com muita tranquilidade, mesmo quando o mundo está caindo. Porque é a história acontecendo, Stefano. Só que a gente não gosta de estar na parte da história onde é sofrido. É isso que eu acho que eu tô preocupado. E não existe na história da humanidade, quem não tivesse, períodos e momentos de sofrimento. A gente está na época mais tranquila, sem guerras, assim, por exemplo, no períodos 40, 50 anos, fora algumas regiões do planeta, mas assim, no total como planeta Terra, é a época mais tranquila que nós já vivemos. E eu vou sugerir um livro para qualquer um que tenha interesse, apesar do nome ser em inglês, ele tem em português, mas é Factfulness. Factfulness, se puder colocar no descritivo. Quando você começa a ver, o conhecimento baseado em fatos. E quem escreveu esse livro, infelizmente eu não lembro o nome, muito ruim a minha memória nesse sentido. Ele é, inclusive, um dos desenvolvedores, ele e a filha, desenvolvedores daqueles gráficos em bola, sabe, em círculos. Uhum, E uhum. hoje a Organização Mundial da Saúde, a ONU, eles usam muito esses gráficos para as leituras na área da saúde. Enfim, o que se mostra através de números, que morre muito menos criança, que morre muito menos mulher, que tem muito menos guerra, que tem muito mais saneamento, que a quantidade de doenças acontece muito menos. Mas a gente continua olhando números altos e continua morrendo crianças sim, e vamos continuar resolvendo as questões que fazem com que isso ainda exista, mas já melhorou muito. Muito. As liberdades das minorias são infinitamente maiores. Tem focos no mundo problemáticos de retrocesso, E a mais e Rússia ou menos, e vai para lá e vai para pra cá, lá. mas vamos aos sapiens. Uhum. Você vai, é que nem uma maré, e depois retrai. Mas o próprio Sapiens, eu concordo plenamente. Acho que não é nem legal eu dizer isso, porque não, assim, na verdade, eu adorei sua resposta, porque ela é uma resposta construtiva e positiva, e eu sinto que a gente precisa disso. E ela é calcada em cima de sensibilidade e inteligência. Mas eu me lembrei agora de uma coisa que o próprio Sapiens coloca, é que o universo, a história e a vida não tem compromisso nenhum com o resultado que a gente quer, Nenhum. né? Então tudo pode acontecer, né? Exatamente. Mas Agora, o que também a o gente. positivo pode acontecer, E né? E acontece. acontece, Mas a gente, exatamente. como comunicador, não fomenta isso, porque nós, como consumidores, não nos importamos com isso. A TV Cultura está aí fazendo um trabalho que está educando crianças e ninguém está assistindo. Exato. Ai, exato. Quer dizer, perdão, sinto muito meus colegas da TV Cultura, mas é um trabalho que historicamente está muito mais pro positivo do que pro alarmista, Muito mais. mas está com muito menos ibope. Então, o Inacreditável. problema é o ser humano, Stefano. Nós somos Nós gostamos da desgraça. Pão e circo, Roma, Roma, Coliseu. Coliseu. Não vai Coliseu. dizer que não. O policialesco hoje na televisão é o Coliseu. Quanto mais tiro você olhar e quanto menos blur tiver na cabeça da pessoa caindo, mais audiência você tem. Inacreditável. Então, a insistência do olha pra você. O mundo é assim. Pesou para um lado, o outro lado vai forçar para pesar para ele. E vamos fazendo a gangorrinha, e vamos fazendo a gangorrinha. Os extremos, eles vão aparecer quando um extremo aparece, o outro extremo também vem. A coisa pode levar anos, pode levar décadas, pode levar centenas de anos para se organizar. E aí, em algum momento, vai vir algum acontecimento, algum feliz ser humano que vai lá e começa a extremar, será que é a palavra? Sim, sim, sim. Para um lado, e depois o outro vai para o outro. E dependendo de quão extremo for um lado, também vão ficar extremos desse lado aqui. Porque não há conversa com extremos. Ninguém está ouvindo. Você acha que quem é urso e quem é abacaxi
e o abacaxi detesta o urso detesta o abacaxi, você acha que o abacaxi tá vendo algo na rede social dele referente ao urso? Zero. Não, não com a narrativa do urso. Tem a narrativa do abacaxi que é contra o urso. Tá vendo o urso com a narrativa do abacaxi. Exatamente. Então, assim, a gente não tá se ouvindo, a gente não tá argumentando, a gente tá sem paciência. Eu só quero ser atendida, eu só quero que façam, que não me encham um saco, eu quero fazer as coisas que eu gosto no meu tempo e não me irrita. Ponto, é isso que eu quero. Todos nós. Marina, nossa, tem tanta coisa passando pelo meu coração e pela minha mente que eu adoraria perguntar. Você sabe que o negócio aqui é dar boom na cabeça das pessoas. A gente faz Exato. É o F my brain mesmo, né? Mantendo um pouco a sequência, porque agora você falou da questão, essa questão do tudo no meu tempo, tudo na minha hora, é uma questão realmente que eu quero explorar um pouquinho. Mas antes disso, eu queria te dizer que uma coisa que eu tô fascinado, assim, nas entrelinhas do que você tá falando, e que na verdade não é nas entrelinhas, que 2 ou 3 vezes você falou isso explicitamente, é como a gente precisa aprender a ouvir, né? A gente gosta muito de falar, né? A gente gosta muito de... Até quando um amigo, uma pessoa chega, né, com problemas, a gente já quer dar opinião. A gente acha que já tem a solução. Eu gosto de dizer para os meus alunos, isso é uma coisa que de uns 4 ou 5 anos para cá eu tenho sentido isso, que as pessoas com dúvidas, elas são mais interessantes, sabe? Né, do que as pessoas com respostas. Eu digo, olha, gente, eu não consigo nem ter resposta para minha vida, quanto mais para de vocês. Mas eu estou aqui para compartilhar sementes que eu acho que são produtivas. Então, eu queria focar, né, não é focar, eu queria, digamos assim, estressar, chamar atenção para essa questão do ouvir o outro. Né? Como é importante. Se a gente começar a ouvir mais o outro, eu acho que a gente se entende melhor, eu acho que a gente aprende também a ter mais compaixão, né? Se colocar no lugar do outro. Ah, tá, mas isso não era uma pergunta, era só uma colocação que eu queria fazer, que de fato é muito importante. Mais uma que, só assim, para dizer como eu me sinto à vontade com o que você fala, eu gosto de dizer para os meus alunos que se um dia eu for presidente, né, eu faria 2 coisas, né? Eu pegaria todo o meu ministério, levaria para frente da televisão e daria um beijo maravilhoso em todo mundo, e quem fosse tímido não serviria para o meu ministério, porque eu acho, né, porque eu acho que a vergonha corta a gente do outro, né? A vergonha, ela cria um monte, ela tira a gente da nossa capacidade de enxergar. Mas uma coisa um pouco mais séria que isso de fato faria seria o Ministério da Terapia. Porque Ministério da exatamente Terapia. o que você falou, não adianta procurar fora soluções se a gente não começa pelas nossas questões, né? Pelas nossas raivas, pelas nossas incompreensões, por não se ouvir. Por isso que às vezes eu tenho um pouco de medo. Eu entendo sua perspectiva positiva e eu acho ela saudável. E eu acho que eu também tenho. Eu já fui mais otimista, sabe? A gente vive especificamente no momento da história que eu tenho medo de algumas coisas. Mas eu não Né? sei se vai dar certo, Stefano. Eu não tô sendo otimista. Eu tô sendo, não é nem realista. Entendendo. Falei assim, é esse o caminho que nós estamos tomando. E aí, eu tenho algo que eu posso fazer? Eu estou fazendo. Eu estou tentando, dentro de um canal e dentro dos meus trabalhos, fazer com que as pessoas tenham esse olhar. Esse é o máximo que eu consigo fazer. Tem pessoas que têm muito mais poder, que têm muito mais alcance. Então, portanto, elas, em suas áreas, podiam estar fazendo isso. Agora, nós estamos indo nesse caminho. Podemos entrar em pânico, podemos ficar brigando uns com os outros. Podemos, mas somos espectadores também da história. O que eu não vou, o que eu não sou, eu não acho que a gente está indo para um caminho bom. Eu acho que a gente vai ter um sério problema, já está vivendo um sério problema ambiental. Não sei se a gente vai conseguir resolver, isso a tempo de uma exterminação da humanidade. Eu tenho um amigo que entra em pânico com isso, eu falo: "Tá bom, Flávio, e aí? O pouco tempo que nos resta antes de queimarmos porque vai acabar tudo, você vai gastar assim?" Porque, de fato, como é qual é o que que a gente consegue fazer dentro da nossa existência? Então vai, cria uma ONG, vai fazer uma petição, vai fazer alguma coisa. Agora sentar, entrar em pânico e virar o reclamão da praça, não resolve. Quer resolver? Vai lá e resolve. Vai fazer alguma coisa. Vai ficar frustrado, vai ficar puto, aí é uma outra forma de lidar com as coisas. Aí vamos Uhum. entrar no estoicismo. Eu ia lhe dizer isso. Hum, Isso é ser estoico. totalmente, Perfeito. totalmente. Não bom, não Meu pai tem 95 anos uh. e ele se interessou depois de uma certa idade por Lao Tse e ultimamente ele está muito no estoicismo. Ele Maravilhoso. gosta muito de ler Sêneca.
Tem alguém dos estoicos clássicos que lhe atrai mais? Epiteto. Epiteto foi escravo, não Foi foi? escravo. Foi escravo. Depois Já virou me disseram que professor. ele é o grande, né? Ele é um dos precursores, né? Precursores. Mas Ele Marco era Aurélio, grego. né? Grego. Marco E Aurélio, Marco né? Aurélio. Como é as memórias, não? Como é aquele livro? As né? meditações. As meditações. As né? meditações de Marco Aurélio. Eu sugiro às pessoas, primeiro ler, se tem interesse em estoicismo, começa lendo A Arte de Viver de Epiteto, ou Epíteto, né? As pessoas É. falam dos dois jeitos. É um livro desse tamanho, mas que tem uma profundidade do Atlântico, Meu da Deus. Fossa das Marianas, assim. E é Uhum. muito simples. O estoicismo ele é para a prática do dia a dia. E eu vou dar uma prova para você. Só que é aquela coisa que a gente não gosta de ouvir. Porque, de novo, a gente quer. É bom a gente aquela coisa. Ah, que saco! Ah, a gente gosta dessa vitimização. A gente gosta, é natural. É natural. Eu já luto muito contra isso. E vai ficando cada dia mais fácil. Mas você fica um pouco, não é apático, mas mais tranquilo. Exato. E eu digo pra vocês, eu padeço muito menos e tô muito mais em paz do que eu fazia isso anos atrás. Mas, por exemplo, bateram no seu carro. Você sai esbravejando, você tá puto, você xinga a pessoa, você fica calculando, meu Deus do céu, e quem vai pagar, e como é que vai ser, esse cara vai me dar um PT, e não sei o que. E aí você chega em casa irritado, e você fica olhando. Ok. Bateram no seu carro. Dá pra voltar a fita? Não dá pra voltar a fita. Voltar a fita é da nossa época. Dá pra, né, voltar? Dá pra desfazer? Não, não dá. O que dá para fazer? Resolver. Fazer um BO, garantir que você tem o telefone da pessoa, checa ali o telefone, tira a foto adequadamente, vai. A pessoa não pagou as medidas adequadas para isso, ok. Você só pode resolver. Reclamar é uma opção. E reclamar não resolve. Seria o que o budismo diria: a dor existe, mas o sofrimento é uma escolha. Totalmente. E é uma escolha. Eu falo isso porque bateram no meu carro, eu já estava na linha do estoicismo, eu olhei para a mulher e falei assim, você estava no celular. Aí eu parei. Baixou Epíteto. Você baixou Marco Aurélio naquele momento, eu falei, seu telefone, tá bom, vamos lá, ok, ó, bateram no meu carro, e resolvi. Só que o tempo de sofrimento, de irritação, de cortisol na tampa do meu cérebro foi reduzido a um milésimo de segundo. Genial. Porque não resolve. Veja, o carro não vai desbater. E xingar a outra pessoa que sabe lá Deus por que bateu no meu carro outro dia dela também, que também teve o carro batido. Vamos combinar? Ninguém estava afim de bater o carro, né? Mas a gente está afim de sair no pau com o outro. Então, assim, o estoicismo, uma das visões é isso. Não importa o que acontece com você. Isso não importa. O que importa é como você reage ao que acontece com você. Seja numa doença terminal. A gente gravou um programa recentemente na F My Brain, que ainda vai ao ar, sobre medicina paliativa, que é uma das coisas mais lindas, uma das matérias, inclusive, mais bonitas que eu já fiz. Porque a medicina paliativa, ela não tem a ver apenas com quem é terminal. Você toma remédio para dor de cabeça? Eu? É. Eu tomo. É paliativo. É paliativo. Ela não resolve a dor, o que causou a dor. Inclusive, hoje eu tomei, Ela resolve a dor. É o que gera o conforto. Existe tratamento e existe aquilo que vai amenizar o desconforto. O amenizar o desconforto é o paliativo. Tá? Então, cuidado com o pânico com o paliativo. Mas por que eu trouxe isso? Porque ela fala, existem pessoas que morrem bem e existem pessoas que morrem mal. Né? A morte é uma coisa que dá um soninho, que nem disse ela. Então, quando eu falo do estoicismo, até com uma pessoa com um diagnóstico de uma doença terminal, como que ela vai lidar com isso? Ela vai fazer o fim dela ser de uma desgraça sofrida, se agarrando nas paredes para este... Ou ela vai interiorizar que esses momentos têm que ser de maior amor possível, né? Como é que a gente vai lidar com as coisas? É uma escolha, sempre. E a vida fica tão melhor quando a gente escolhe o lado mais pacífico, Exato. o lado mais empático, com a gente mesmo. Exato. Porque a gente se cobra também. Pelo amor de Deus. Aliás, talvez seja o que a gente mais faz. Eu chamo a louca da casa, o processo. A minha louca da casa está sempre... Sabe aquela imagem de cabelo arrepiado com a vassoura e uma camisola? Opa, sou eu de vez em quando. A coisa de 2 horas, mais ou menos. Exato. Quando eu acordo às 6 da manhã, como acordei hoje, né? Porque a Larissa aqui colocou entrevistas às 9 da manhã, que para mim é madrugada. Meu Deus, quando acorda, a minha louca da casa acorda antes de mim. E já começa a vir toda aquela lista. Mas hoje eu acredito que acontece contigo também, Marina. A gente tem recursos, né? Que, graças a Deus, a vida nos deu. E um que eu acho que você trabalha brilhantemente nesse livro que eu vou querer, que é a gente ter gratidão. Né? Sabe 2 coisas que me fazem muito bem.
é a entrega e a gratidão, sabe? Sabe quando você se joga no rio e diz, ai, me leva, e leva com gratidão? Isso não nos desconecta dos problemas, muito pelo contrário, mas a gente fica muito mais capacitado, né, para... Mas, Marina, eu queria te perguntar, a gente já está na nossa reta final, infelizmente, um prazer colossal conversar contigo. Pessoa linda, maravilhosa, simpática. Bah, eu quero te ver mais vezes aqui, viu? Muito bem, obrigada. Antes de ir para um final mais lúdico e fofo, eu queria só te fazer uma curiosidade minha, assim. Uma das questões que só coloca muito sobre o estoicismo é que ele, me permite só colocar antes de, que ele tende a reprimir as emoções. Uhum. Que é uma crítica que se faz também à psicologia cognitiva, né? Eu estava lendo um artigo no The Guardian, alguns anos atrás, em que ele falava dessa guerra da psicanálise versus a psicologia cognitiva. A psicanálise é uma coisa mais europeia, que é a coisa clássica europeia, né? E o cognitivo é bem americano, tipo, tem um problema, se resolve, né? E que durante muito tempo o cognitivo esteve à frente do psicanalítico no sentido, olha, isso dá mais resultado e tal. Mas com o passar das décadas, e portanto você já tinha porque o psicanalítico demora para ter resultados. Sim. Com as décadas, você passou a ter, digamos assim, séries temporais de resultados, entre aspas, em laboratório, que mostram que o cognitivo, ele dá resultados, mas ele não mexe com certas coisas que voltam depois. Então, seria um paliativo. Tá? Pelo amor de Deus, eu não sou psicólogo, eu não quero entrar nessa briga. Minha irmã estuda isso, ela é muito mais capacitada do que eu, tenho amigos também. Eu estou falando como leigo, né? Então, enquanto que a psicanálise, ela te ajuda. Só que assim, ela demora 10 mil anos. E o cognitivo te dá. Então, um equilíbrio, né? Como quase tudo na vida, né? Aquela história do caminho do meio é... E falando nessa entrega, né? Opa, você me falou que está lendo o Bhagavad Gita, né? Eu não sei se você já viu os Upanishads. Vale a pena dar uma olhada. Maravilha. Essa coisa da entrega é... Viu, gente? Vale a pena se entregar. Que eu acho que é um pouco os meus amigos evangélicos quando eles dizem encontrei Jesus. Sabe? É uma coisa assim, é muito libertador. E aí eu quero juntar isso com outra pergunta. Eu não tenho muita experiência de fazer pergunta, eu não sou jornalista. Minhas perguntas são, na verdade, um diálogo de professor que termina com a suposta pergunta, né? Nesse conflito psicanálise, cognitivo, você acha que seria correto dizer que o estoicismo tem um aspecto mais cognitivo? Ou ele também pode ter... Ele não é uma negação do psicanalítico? Maravilhoso. Ele não é Sabe? uma negação do psicanalítico, mas quanto mais cedo você for estoico, menos psicanálise você precisa fazer. Ai, querida, essa foi a resposta mais linda ever. Que coisa maravilhosa. Mas não é? Então, os bebês, a gente já poderia Eu já ter, né? tô querendo. Maternidades estoicas. Eu tô fazendo testes em casa, não funciona. O ser humano não tá pronto para ser estoico muito cedo, Muito porque cedo. é muita. E deixa eu aproveitar e dizer que você, como mãe, pelo amor de Deus, não estou de forma alguma usando seus queridos filhos como... Eu uso sempre, então dá para usar. coitado. Ixi. Dá para usar. Essa conversa que existe muito por aí hoje, eu falo conversa no bom sentido. Eu não tenho filhos, mas tenho 2 lindos afilhados como se fossem meus netos, sabe? Mas eles são muito jovens ainda para tirar conclusões. Mas essa ideia da geração mimimi, que se fala muito de uma geração, né, que... Né, não mimimi no sentido político, pelo amor de Deus, porque já foi, né? Mas, de fato, há né, digamos, uma suposta mimimizice. Ai, não me toque, ai, eu preciso... E aquela coisa do eu preciso, né? Você colocou super bem. É o meu desejo e o resto do mundo que se dane. Tchau. Você vê algo particular, hoje em dia, mais intenso na garotada de hoje, nesse sentido? Como é que você vê a garotada de hoje? Eu acho que todo pai, toda mãe, quando nasceu o filho, ou pelo menos nos últimos 100 anos, vamos pôr assim, eh, tentou não deixar os filhos sofrerem o que eles sofreram lá atrás, né? O olhar para a criança e para o filho como um ser merecedor de todo cuidado e carinho é uma coisa mais recente na sociedade. Porque não é que os pais não gostavam dos filhos, as mães não cuidavam dos filhos ou não choravam horrores quando perdiam seus filhos. Mas a ideia da criança como um ser frágil, que merece toda a proteção, é algo muito mais A recente na própria ideia de história. infância é recente, É né? muito recente. Você pega na história da humanidade o que se uma Trabalho criança... infantil Imagina. Aliás, não é trabalho infantil, começou a poder fazer uma atividade
é parte daquela comunidade. Eu falo lá em casa que tem uma das coisas, uma das analogias recentes que eu ouvi que mais interessantes é assim: eu estou sozinha num barquinho a remo, remando. Nossa, eu vou em alta velocidade. Aí chegou meu marido e nós pegamos cada um um remo. Ó, que maravilha! Ê, maravilhoso! Oi, tamo bem. Aí daqui a pouco tem um filho. E ele não tá remando, mas a gente vai indo. Daqui a pouco tem outro filho, vamos remando. Só que ele não tá remando e aquele negócio tá ficando pesado. E, pô, tá na hora de pegar um remo aí, porque é pesado remar pra todo mundo, entendeu? Porque não dá pra remar. Então, cada hora que, quando você pode pegar o remo, você tem que ajudar a remar. Uhum. Já falei isso pro meu filho, né? O mundo não está para te servir. Seus pais não estão para te servir. Mas na história da humanidade é isso. A criança, ela vem na fazenda, né, no plantio, para ajudar a colher, podendo já estar fazendo. Claro que de acordo com o tamanho, de acordo com. Isso é histórico. Isso é história. Só que a gente passa a proteger as crianças e passa a deixá-las apenas num processo de educação, de brincar, do lúdico, do cognitivo, do desenvolvimento protegido. Toda mãe adora proteger. Eu sou uma delas. Parabéns para nós. O que O acontece? ambiente maternal amoroso do Winnicott, naquela ideia fascinante do. Se eu pudesse, É, botava de volta com na certeza, barriga, tá exato. ótimo. Mas eu voltava. Tem horas que eu adoraria voltar. Agora eu fiquei curioso como esse casal que rema sem parar tinha filho, né? Já O pessoal faz né? milagres, O hein? pessoal Faz faz, milagre, uma o coisa. pessoal faz milagres. Quando a gente, na questão da geração atual, a proteção gigantesca e essa até a coisa engraçada que faz, né, na geração a nossa, que seja, batia na porta, tá, pra porta. O outro vinha na década de 80, batia, falava, ai, beleza, ia. Hoje bate, ai mãe, eu bati na porta. Algo que a gente está fazendo está deixando as crianças e os jovens muito fragilizados, muito sensíveis. Mas eu gosto daquela máxima, e de novo, vai penalizar esse lado, essa geração vai sofrer, e depois vai ter vai ter uma alavanca para outro lado. É duro a balança, ela é cruel, e ponto, parágrafo, travessão. Mas eu gosto de uma frase, e pior que agora eu espero lembrá-la, você conhece essa frase, que em tempos difíceis fazem homens fortes. E homens, pelo amor de Deus, gente, é a humanidade, Sim, vai. humanidade. Aham. Tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos de paz, ou tempos fáceis. Tempos fáceis fazem pessoas fracas fazem tempos difíceis. É Hum, isso, não tem muito uhum, mistério, não. uhum. E aí vem um ciclo, E é né? um ciclo. Então, Uhum. estamos num momento de paz, de tempo fácil, estamos fazendo pessoas fracas. Você sabe aonde veio? E aí pode gerar uma baita uma discussão, desculpa, o tempo está acabando. Estourou a guerra na Ucrânia. O pau comendo com a Rússia. Aí começaram as piadinhas. Imagina se chamassem os jovens do Ocidente hoje para ir para a guerra. Uhum. Você tá louco, isso não tem menor cabimento. Lutar contra um russo. Pega o jovem alternativo do TikTok dançando, lutando contra um russo. Não faz Pensei no sentido. urso brabo agora. Seria, entendeu? Vai, mas Comendo dizima. abacaxi. Vai dizimar. Vai dizimar. Vai Vai dizimar. dizimar. Acabou. Então, toda essa Ah, construção fofucha que nós temos hoje, ela é maravilhosa. Mas esperamos não ter tempos difíceis, porque a gente não está pronto para eles. muito interessante. E meu anjo, não, sério, 10 milhões de perguntas aqui, mas indo para a reta final, que eu sou obrigado, porque senão me Eu matam cumpro, aqui. eu cumpro, eu cumpro. Uma última pergunta minha agora que me veio, que é uma coisa bem pessoal, responde do jeito que você quiser. Como é a tua relação com a espiritualidade? Tu sente que existe mais nessa vida do que cabe aos olhos enxergar, né? Sem dúvida. Que bom, querida. Sem dúvida, Ótimo. sem dúvida. Isso Mas é muito enriquecedor. eu vivo uma dualidade, porque eu falo, eu adoraria ter mais respostas, sabe? Uhum. Mas eu tô vivendo de perguntas. Mas exato, é maravilhoso isso. Eu já fui muito mais definida espiritualmente, no sentido espírita, por exemplo. Uhum, uhum, Eu acredito em reencarnação, eu tenho uma relação muito uhum. próxima do espiritismo. Mas é engraçado, quanto mais eu estudo a ciência, a exploração espacial, eu olho e falo, meu Deus do céu, como uma coisa parece não encaixar na outra, porque aonde está esse plano, é onde aí é a física quântica. Então, ao mesmo tempo que a ciência nos dá algumas certezas e abre janelas para coisas que a gente não tem ideia de como acontecem, eu acredito no lado espiritual. Eu só não tenho uma doutrina Perfeito, como eu. que siga, assim, religiosamente, Exato. né. Mas eu tenho lá, toda noite, uma gratidão e eu evito o pedido, mas eu Uhum, agradeço, uhum, muito, uhum. né. O que eu posso pedir normalmente é para que eu tenha a lucidez, para que eu enxergue o caminho,
para que eu possa fazer o meu melhor. Porque pedir coisas eu não acho que faz o menor sentido. Ficando bem estoico, não é? Pedir para ter clareza do que eu posso fazer e do que eu não posso fazer, É né? o máximo que eu posso pedir. Eu não posso Uhum, pedir coisas, né? uhum, Ah, vai ter um quê? Um escritório lá em cima falando, a Marina merece. Tá bom, a Marina pediu uma bola, vou dar uma bola. Não. aham. Mas que eu tenha clareza, que eu acho o caminho, que eu tenha a força. Tem uma piada da New Yorker, que é o cara rezando de noite na janela, e aí um anjo desce assim, e diz assim: olha, vou te avisar uma coisa, o cara lá tá puto que você não para de pedir. E o cara lá, com os olhos esbugalhados assim, ele procurando a paz, o anjo chega, o cara tá puto que você não para de pedir, né? Marina, querida, 2 perguntas que eu faço para todo mundo no final dos Stefanadas. Se você pudesse escolher a manchete que você leria amanhã nos jornais, qual é que você escolheria? Estoicismo nas escolas. Eu pensei que ia ser maternidades estoicas, né? A gente precisa. É educação. Estoicismo na escola, maravilhoso. E o que é que você acha que a gente poderia fazer na nossa humildade individual, no cotidiano, pequenos passos para tornar o mundo um lugar com mais amor, um lugar mais amoroso? Comece a entender o tamanho das coisas, para você entender o seu tamanho. Você é apenas um ser. Você não é o centro de absolutamente nada. Só de você. Uhum. Você tem uma importância coletiva, você está cumprindo isso? Então, comece a entender o seu tamanho. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa extremamente importante, você está aqui. Se você não tivesse importância, você não estava. Agora, o que você está fazendo com a sua existência? Essa é uma pergunta essencial. E não é culpa do sistema, não é culpa do karma, não é culpa do local que você vive, nem da família que você tem. Você sempre tem uma escolha. Sempre. Bah, genial, querida, genial. Bah. Marina, muito obrigado por ter Foi um vindo. Foi um prazer, prazer Stefano. maravilhoso. Obrigada. Não, olha, tô saindo assim, iluminado, Que bom. grato e estoico. sabe? Então, eu te agradeço muito aqui por ter estefanado com a gente. Agradeço vocês aí por terem estado com a gente. Espero que vocês gostem. Me despeço e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, querida, que maravilha.